Cidades em Debate. Apoio. Bom Tempo, planejamento financeiro. Planejando o seu futuro, protegendo o seu presente. Você tem um sonho? E gostaria de realizá-lo ou acha impossível? E você já fez um planejamento para que ele ocorra? E se eu te dissesse que tudo o que você precisa é dar um passo na direção certa? É verdade que não podemos impedir que imprevistos ocorram, mas podemos garantir que eles tenham impactos menores na sua vida. Deixe que nós cuidamos de você. Muito boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. O nosso programa Cidades em Debate, a partir de agora na nossa TV Unisantos, canal 40.1 no aberto para toda a Baixada Santista, no canal 12 da NET também. Nesse momento, nosso programa saindo ao vivo pelo YouTube, é o Cidades em Debate, e também pelo site da TV, que é o tvunisantos.com.br. Bom, hoje, terça-feira, dia 20 de julho, né? E o boletim da Covid na cidade de Santos, a gente analisa aqui, houve diminuição no número de pessoas internadas na rede de saúde de Santos, de 261 para 249 pessoas, uma queda de 4,6%. Destas, 119 são de Santos, que representa 47,8%, e 130 de outros municípios, que representa 52,2%. Houve diminuição também no número de internados nas UTIs, voltados para os casos mais graves, de 170 para 162. É uma queda de 4,7%, e destes, 75 são de Santos e 87 de outras cidades. E a ocupação geral dos 664 leitos de Covid disponível em 38%. Dos 355 leitos de UTI, a ocupação é de 46%. Na rede SUS, a taxa é de 38% e na rede privada é de 57%. Bom, e tem esse site aqui, para você entrar lá também, tem várias informações sobre a Covid, né? É o santos.sp.gov.br/saúde/dados do coronavírus. Bom, e já vamos trazer aqui as comemorações do dia de hoje. Hoje, dia 20 de julho, comemora-se o Dia do Amigo. Olha aí que legal. Dia Internacional da Amizade também, Dia Pan-Americano do Engenheiro, Dia do Padre Cícero e Dia do Revendedor do Posto de Gasolina. Já começando aqui com os nossos amigos da nossa mesa de hoje, né? Já desejando um feliz Dia dos Amigos, o nosso querido doutor Maurício Baltazar. O Maurício Baltazar, nosso advogado, comentarista. Doutor Maurício, boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez. E feliz Dia dos Amigos, né? Muito obrigado, Santiago. Boa tarde a todos. Boa tarde à sua imensa audiência, aos amigos da mesa, né? Doutor Fábio Varga, Leandro, enfim, que tenhamos um bom programa de alto nível, informando e qualificando a matéria para a nossa população e comemorando o dia de hoje aí com nossos amigos da mesa. Muito obrigado e uma boa tarde a todos. Tá certo, bom, pela primeira vez o programa, a primeira de muitas, com certeza, o nosso querido Fábio Varga, né, também advogado, né, nosso amigo. E aí, Fabião, esse aqui é amigo já de muitos anos, né, primeira vez que participa, como é que você tá? Tudo bem? Seja bem-vindo. Belo dia para você estrear, né, Fábio? Obrigado, Santiago, pelo convite, muito feliz, muito contente por estar aqui com amigos, doutor Maurício Baltazar também, um amigo de longa data, ao Leandro também um forte abraço. E é com muito prazer que eu estou aqui para a gente poder comentar os assuntos da cidade, da região e, por que não, do mundo, né? E é um prazer muito grande, e no Dia do Amigo, estar entre amigos. Muito obrigado. Tá certo. Bom, e no Dia do Amigo também, cumprimentar aqui o Leandro Lopes, está com uma nova empreitada, né? E eu, como amigo, desejo toda a sorte do mundo para você, viu, Leandrão? E eu sei que foi uma luta muito grande. Ele que hoje pode ser anunciado como cofundador do Acrox Bank. O Acrox Bank, depois eu vou até reservar um tempinho aqui para o Leandrão falar para a gente o que é o Acrox Bank, além de que a gente já pode adiantar que é um banco pela internet, que é o futuro, né, Leandro? Boa tarde, seja bem-vindo e feliz Dia do Amigo, hein? Parabéns! Melhor do que nunca poder estar com um amigo de mais de 20 anos, né, Santiago?
A gente já se conhece aí numa jornada ímpar e estar prestigiando o seu projeto é sempre muito prazeroso para mim como seu amigo particular. E a todos da mesa, um dia magnífico para que a gente possa elucidar e trazer boas visões sobre os temas que vão ser tratados hoje. Feliz Dia dos Amigos para todos. Tá certo, então vamos comemorar, né? A vida, a gente tem que comemorar justamente essas datas aí que são importantes, né? Através da amizade, é gostoso demais. Bom, vamos começar aqui o nosso programa já debatendo a primeira notícia. Essa é uma notícia que saiu semana passada, eu acho que todo mundo já deve estar sabendo, mas a gente vai debater em cima o que pode acontecer daqui para frente, né? Porque o governador de São Paulo, João Dória, ele anunciou na última quinta-feira, né, semana passada, que o seu teste para a Covid-19 deu positivo. Ele já havia se infectado pela doença em agosto do ano passado, ou seja, é a segunda vez. E o tucano já tomou as 2 doses da vacina Coronavac, quer dizer, a segunda vez que ele pega a Covid e já tomou as 2 doses da vacina que ele trouxe. Segundo Dória, por prevenção foi feito mais um teste de Covid e o resultado foi positivo. Por orientação médica, o governador está trabalhando em casa e os demais compromissos presenciais serão conduzidos pelo vice-governador Rodrigo Garcia. Especialistas alertam que a vacinação não garante 100% de proteção contra infecções, mas impede casos graves e diminui a transmissão do vírus. Doutor Maurício Baltazar, vamos comentar essa notícia aqui. Que ironia do destino, doutor Maurício. Tudo que não podia acontecer, aconteceu justo com Dória, doutor. Pois é, né, Santiago? Até parece uma tragédia anunciada, né? Uma vez que a qualidade desta vacina sempre foi questionada por alguns profissionais e tal, e os próprios entes responsáveis afirmaram que a sua capacidade era de 50%, 49% de eficácia, enfim. Mas a notícia não é de todo ruim, né, Santiago? Porque lá no Chile, onde foi 90% da população vacinada com a Coronavac, em que pese esses mesmos efeitos tenham sido verificados lá, ou seja, que vai precisar de uma terceira dose de reforço, que não é suficiente para evitar o contágio, na outra parte da linha, verificou-se que a Coronavac foi suficiente para diminuir o número de mortes e o número de internação. Ou seja, não é de todo ruim essa vacina. E por esse mesmo motivo, a gente tem que manter a ideia, a vontade e a sugestão à população de ir lá se vacinar e tentar alcançar esse efeito rebanho que a gente persegue aqui para a nossa população, mesmo que seja uma vacina que precise de uma terceira dose no futuro, como ao que parece vai acontecer com o nosso governador. Tá certo. Ô, Fábio, fala pra gente, o Dória, ele investiu nessa vacina como ninguém, né? Eu lembro que quando começou a tal da pandemia, ele batia o pé que queria que essa aí seria a saída pro Brasil, né? Ele chegou a dizer isso. E agora pegou pela segunda vez, depois da segunda dose. Como é que você vê aí a eficiência, a eficácia dessa vacina? No que diz respeito à vacinação, né, Santiago, e a pandemia, enfim, a todo esse problema que nos acometeu, é que politizou-se muito o problema da vacinação, né? Então, naquela altura em que o Dória trouxe a vacina para cá, junto com o Butantan, naquele momento, eu vi que ele politicamente até saiu na frente, né? Porque ele trouxe essa vacina, mas como o doutor Maurício já tinha dito, não sei se agora há pouco, essa vacina foi, de fato, muito contestada no começo, mas, de fato, não é de todo mal, porque a eficácia dela em 50 e pouco % não quer dizer que as pessoas não vão se infectar, mas sim que não vão desenvolver a forma grave da doença, que é o principal, né? Então, eu vejo que também não é de todo ruim, de fato, as pessoas no Chile lá tomaram, e o que acontece? Elas não evoluem para o estado mais grave, que tem que entubar e que tem que ocupar um espaço de UTI. Então, eu acho que não é de todo mal, de fato. Agora, se for necessária a terceira dose, que se faça isso, como da AstraZeneca também, já estão comentando que pode ser que as pessoas tenham que tomar a terceira dose, né? Enfim, mas apesar de toda essa politização em cima da vacina,
A verdade é que as pessoas têm que se vacinar, não interessa qual é a vacina, todas elas foram testadas e retestadas, enfim, é uma coisa de muita responsabilidade. Então, as pessoas têm que ir e não podem ficar com receio de tomar vacina em hipótese alguma. Tá certo. Ô, Leandro, fala pra gente, você acha que o Dória, ele se apressou muito, ele pôs os pés pela cabeça, como se diz no popular ditado, porque depois da Coronavac, aí só vieram vacinas boas, né? Que a gente vê que tem uma efetividade maior. Por exemplo, a da Pfizer mesmo, né? Então a gente vê aquelas de dose única. Eu estou falando isso porque o estado de São Paulo é o estado que tem mais gente, né? Mais populoso do país. Se tivesse uma vacina mais eficaz, não seria mais seguro, na sua opinião? Então, são dois aspectos, né, Santiago? A gente enxerga sempre pelo lado da saúde, que é sempre em primeiro lugar. E como saúde, nós não tivemos tempo hábil de testar, então nós estamos participando do processo de evolução dessa vacinação. Já como ação, conforme o próprio doutor Fábio comentou, como ação política, ele realmente quis apostar numa vacinação para ter uma força política diferenciada. O que vale lembrar é assim, o imunizado, ele ainda é um transmissor, o imunizado, ele não vai ter um impacto tão forte, e o imunizado não quer dizer que está 100% protegido, porque nenhuma delas chegou nessa efetividade. Então, todas as marcas tiveram algum tipo de reação. Lógico, quanto menos efetividade você tiver, maiores os problemas podem causar. Mas, como o doutor Maurício também mencionou, se tiver que tomar 2, 3, 4, o importante é a gente saber que a manutenção das máscaras, a manutenção da higiene do álcool gel e a necessidade de tomar vacina é importante. Porque hoje nós temos um déficit da segunda dose. Muita gente deixou de tomar a segunda dose. Estamos chegando em números mais baixos de vacinação para alcançar uma maior potência, mas as pessoas que deveriam tomar a segunda dose não foram. Então, isso vai causar um retardo, uma letargia muito grande na questão de sanar o vírus. E várias variantes vão sendo criadas, vão surgindo, e nós vivemos um mundo globalizado. Não tem como fechar todas as fronteiras. Tivemos o caso do canal de Suez, atrapalhou quase que 2 meses de importação para o mundo inteiro. Tivemos a Índia, que veio uma variante. Então, assim, vai existir ainda N variantes, porque não tem a cura. Enquanto não tem a cura, a gente tem que se proteger, se imunizar e fortalecer a imunidade, que é o que a OMS nos orienta todos os dias, Thiago. Tá certo. Bom, uma coisa a gente tem que ser claro, né? O Dória, mesmo com esse atropelo todo, ele foi o primeiro a trazer a vacina, né? A preocupação dele é realmente, desde o começo da pandemia, de trazer uma vacina, e essa eu acho que foi a primeira que pintou ali no pedaço, vamos dizer assim, né? Mas e daqui para frente, o que você acha que pode acontecer, doutor Maurício? Você acha que pode vir uma terceira onda pela eficácia da vacina, a Coronavac, que não é tão bem vista assim no mundo dos médicos, ou você acha que não? Acha que o pessoal já está mais vacinado, enfim? Eu acho que nós devemos estar preparados para o pior cenário, que é a terceira onda, a quarta, a quinta, que seja. Nesse sentido, eu deveria justificar que os nossos cientistas teriam que se empenhar um pouco mais para vir uma vacina melhor do que essas 3 ou 4 que existem, e nós, a população, fazermos aquilo que é a nossa obrigação, manter essa prática de distanciamento, uso de máscara, que é, por exemplo, no Japão, uma cultura. Lá, eu tive há 10 anos atrás e, por causa de resfriado, a população usa máscara. Então, não seria demais acrescer essa atividade, essa característica, a nossa cultura, apesar do calor que faz aqui, enfim, é diferente um pouco, mas é uma questão de segurança pública, de doença, enfim.
eu penso que nós deveríamos e devemos estar preparados e, se for orientação da Anvisa, tomar a terceira, a quarta vacina e fazer a nossa parte para evitar que a nossa população sofra como sofremos no início, porque nos pegou de calças curtas, sem estar preparado, né? Com os governantes fazendo carnaval, não ligando para o distanciamento como deveria, enfim. Agora, pagamos pelo noviciado e vamos tentar fazer daqui para frente algo diferente, para evitar que as vidas e a saúde da nossa população seja tratada com mediocridade como foi da primeira vez. Ô Fabinho, fala pra mim, você acha que ele pegou essa Covid na piscina do hotel ou não? Porque ele tava sem máscara? Pode ter sido, ele gosta de frequentar aí hotéis 5 estrelas, né? Viagens a Miami, não sei. Mas eu vejo um pouco mais otimista esse quadro, Santiago, pelo fato das pessoas estarem se vacinando, apesar do atraso, enfim, de todo o problema que todos nós já sabemos o que aconteceu, mas as pessoas estão se vacinando e o que tem se constatado é que o número de internações em leitos de UTI tem diminuído bastante, né? Porque as pessoas estão se vacinando, e então isso eu vejo com mais otimismo, mas é o que o doutor Maurício falou. Nós não podemos nos esquecer de que o distanciamento ele tem que ser mantido, enfim, toda a higiene, essa coisa toda, álcool em gel, essa coisa toda. Agora, o grande problema nosso, que eu vejo desde o começo, é a falta de conscientização de algumas pessoas, né? Enquanto nós temos uma parte da população consciente, fazendo e seguindo as orientações científicas e médicas, por outro lado, a gente vê todos os dias, por exemplo, no Rio de Janeiro, aquela festa lá na Barra da Tijuca, com não sei quantas pessoas, e uma socialite lá gritando que era para ir na favela, esse tipo de situação que a gente vê quase que diariamente, né, Santiago? Então, a falta de conscientização de algumas pessoas é que dificulta mais o caminho que nós temos que passar até afastar de uma vez por todas, poder voltar à vida normal. Infelizmente, algumas pessoas ainda não têm essa consciência. Eu não sei se de forma proposital ou involuntária, mas, enfim, a gente ainda vê pessoas em cenas como essa aí que nós vimos, né? E diga-se de passagem, o último fim de semana teve uma festa em São Paulo com 1.500 pessoas. Quer dizer, lotado, né? E a polícia foi lá, fechou, teve aquela correria toda, né? Enfim, e essa foi uma das festas, né? Fora bares, restaurantes, tem aquelas raves também que são fechadas, enfim, né? Parece que é vida que continua, vida que segue. E diga-se de passagem, o Fábio estava falando que o pessoal tem que ser vacinado e estão sendo vacinados. São Vicente, na Baixada, é a cidade mais adiantada. Já estão vacinando a faixa de 25 anos. Olha aí, bacana. Uma coisa que eu até pergunto, Leandro, você acha que essa faixa dos 25, que é a faixa mais trabalhadora, vamos dizer assim, os funcionários que pegam ônibus, pegam trens, eu acho que é mais essa faixa etária, né? Dos 20 aos 40, vamos dizer. Você não acha que deveria ser ao contrário? Essa vacinação não deveria ter começado com eles? Qual que é a sua opinião? Porque o transporte coletivo e os trens não pararam, né? Então, Santiago, acontece exatamente isso. Por falta de uma organização nacional, de uma coisa verticalizada, foi liberado para que cada governante, cada prefeito fizesse a sua gestão desde o início da pandemia. E uma pandemia mundial, ela não tem que ser tratada local, ela tem que ser tratada de uma maneira vertical. E isso só trouxe para a gente atrasos. Infelizmente, por não conhecer, por ser um vírus desconhecido, por não ter algo semelhante ou que já tivéssemos vivido, fala-se muito da gripe espanhola, mas é tão distante, é tão diametralmente oposto os casos, que não, ela eliminou 60 milhões em questão de meses. A gente já está há 2 anos com um pouco mais de 3 milhões no mundo de mortos. Então, assim, não dá para ter essa mesma peso e medida. Mas o que eu vejo principalmente
é que o que para a gente seria fundamental era o povo ativo. O povo ativo é o que está circulando, é o que está viajando, é o que leva para casa, é o que mata idoso. Entendo a proteção dos idosos, mas eu concordo com você, Santiago, deveria desde o início ter sido na faixa produtiva e depois o crescimento para as faixas de mais idade. É longe de mim de estar acusando alguém, não estou acusando ninguém, pelo amor de Deus. É uma novidade, né? Isso tudo foi uma novidade, não só no Brasil, mas no mundo. É porque eu vejo que daqui para frente, isso aí pode ser uma constante, né? Vai saber o que vai vir daqui para frente agora. Então a gente tem que ter um planejamento para saber como vacinar, aprender com tudo isso, né? Que teve uma perda muito grande de vidas, né? Então a gente, quer dizer, não tem essas vidas de volta, mas a gente pode ter o aprendizado com isso tudo para não pecar num futuro, sei lá se próximo ou mais para frente, mas eu acho que é menos dia ou mais dia, as guerras vão ser desse jeito, né? Porque isso é uma guerra, né? A gente até vê os Estados Unidos tratando isso como guerra, né? Então, eu acho que é por aí. Bom, mais alguém quer falar alguma coisa? Pode falar, doutor. Veja bem, essa conta eu não sei se eu pagaria, porque mesmo que estivesse correndo tudo de novo hoje, escolher entre os idosos e os jovens, principalmente naquela época que não se tinha informação nenhuma, e estavam morrendo idosos à torto e à direito aí, eu acho que hoje eu faria a mesma coisa, começaria pelos idosos, porque nós vimos, e depois foi confirmado lá no Chile, que a vacinação por essa faixa etária diminuiu demasiadamente o número de mortos, né? E a gente há de refletir que a condição de saúde de um idoso, numa situação de emergência, o resultado se comparado com o jovem, né? O risco é bem maior. Então, eu não sei se eu cometeria o mesmo erro se começasse agora, se tivesse que fazer esse julgamento hoje. Porque, afinal de contas, os idosos também têm alguma importância toda a importância na nossa sociedade. Então, eu não sei se essa conta, embora o fundamento do Leandro e o seu sejam louváveis, é uma parte importante, produção, enfim, é o futuro do país, mas a gente não podia deixar morrer como estavam morrendo os idosos hoje. Então, eu talvez cometeria a mesma prática. E aquele negócio, mas aí teria que fechar o transporte público. Eu estou falando de uma forma que eles não fecharam o transporte público, né? Quer queira ou não, estava dando carona 24 horas por dia para tudo quanto é lado. Então, eu acho que se imunizasse os mais ativos, como diz o Leandro, né? O pessoal que pega o ônibus, que pega o trem, primeiro, não chegaria até o idoso, né? Até porque, quer dizer, não adianta o idoso ficar em casa e o filho vai trabalhar, mora com a mãe, volta para casa, traz o vírus. Quer dizer, são coisas para a gente ir pensando para poder aprender, né, no futuro próximo, não é isso? Mais alguma coisa? Alguém? Mas é tudo válido, viu, doutor? Você falou também tem super sentido. Se fechasse o transporte público, eu acho que a teoria seria essa, né? A teoria prática também, né? É que analisar o que já foi posto, Santiago, é sempre muito mais confortável para todo mundo. Exato. Então, exatamente. assim, eu entendo que teríamos um resultado talvez econômico menos agressivo, mais flexível, mas assim, todos os pontos de vista são sempre bem-vindos. Doutor, seria até para colocar uma cláusula lá nos nossos amigos, né, que são os donos das empresas de ônibus, para que eles não tenham tanta, como vou dizer assim, tanto poder, né, de mesmo numa pandemia não pararem os seus ônibus, né? Então fica aí o puxão de orelha de ambos os lados aí para que se tenha um critério da próxima vez. Se Deus quiser, não vai ter essa próxima vez, creio eu. Bom, vamos lá. Vamos trazer aqui mais outra informação, mas antes deixa eu falar aqui da igreja do Padre Cláudio, né? Vamos falar aqui da Ana Costa 74, Vila Matias. O telefone é esse aqui, o 3223-7381. A Bebeca, né, lá da Paroquial, o pessoal deixa esse endereço e deixa aqui esse telefone.
caso você queira fazer uma doação, seja de agasalho, que o frio está tremendo, né? Ou seja de alimento para aquelas pessoas ainda que não retomaram as suas vidas. Então, fica aqui à disposição esse telefone, o pessoal vai até você, caso você não tenha como levar, eles têm uma equipe, eles buscam. Então, dá uma ligada no 32237381, fala lá com a Bebeca, que eles têm uma equipe que vão até você em toda a Baixada para buscar alimentos ou então roupas para fazer donativos para quem realmente precisa, tá certo? Bom, vamos trazer aqui uma outra notícia, falando em frio, tem os extremos aqui, né? Pelo menos 233 pessoas morreram repentinamente relacionadas à onda de calor no Canadá, sendo 134 na região de Vancouver. A temperatura chegou a 49 graus e meio, segundo as autoridades. A alta também afeta o oeste dos Estados Unidos. As mudanças climáticas provocam temperaturas recordes que tentam a se tornar mais frequentes. No período entre 2010 e 2019, foi o mais quente já registrado na história. Inclusive, os incêndios começaram, aquela correria toda. Outro país que vive a mesma situação é o Iraque. As temperaturas no Iraque ultrapassaram os limites nesses últimos dias, batendo recorde, hein? Sabemos que os verões nesses países, aí que nem o Iraque, o Irã, são sempre muito quentes, né? Mas nesse mês os termômetros marcaram 52 graus, imagina. O calor foi tão intenso que um pai precisou colocar o filho dentro da geladeira por alguns minutos para poder refrescá-lo. Já no Brasil, a situação é inversa, né? A cidade de General Carneiro, no Paraná, registrou na madrugada de ontem menos 5,2 graus. 5 graus negativos. Nesse mês, pelo menos 9 moradores de rua perderam suas vidas somente na cidade de São Paulo por causa do frio. Vamos conversar aqui. Fabinho, fala pra gente como é que você vê essas temperaturas, os extremos, né? Num lado, 52 graus positivo, no outro lado, 5 graus negativo, onde nunca fez essa temperatura. O que está acontecendo, Fabinho, na sua opinião? Olha, eu não sou especialista, né? Mas pelo que eu leio, Santiago, pelas notícias, esse é um problema já que não é de hoje, né? Já vem há algum tempo. Que é o problema das mudanças climáticas de forma radical, como você aí bem pontuou na notícia. O Canadá, que é um país que todos nós sabemos que o inverno é extremamente rigoroso, e o verão nunca foi tão rigoroso, e isso não sei se é inédito, essa temperatura que chegou, mas se houve alguma vez, se atingiu alguma vez essa temperatura, deve ter sido 2, 3 vezes, sei lá. Talvez, né? Mas o que acontece é o problema climático que já é de muito tempo, né? De queima de combustíveis fósseis, derivados de petróleo, aquele tipo de coisa que já existe há muito tempo. Agora, o grande problema sempre foi esse, né, Santiago? É o poder econômico versus o meio ambiente. Então, a gente já viu casos como os Estados Unidos, lá do protocolo de Quioto, que não assinou. Enfim, é o interesse econômico se sobrepondo ao meio ambiente e acaba ocasionando isso. Então, enquanto os países, isso não é um problema só nosso, né? É um problema mundial. E enquanto os países não se conscientizarem que o meio ambiente tem que se sobrepor ao interesse econômico, a gente vai continuar vendo esse tipo de situação, né? Sabe uma coisa que eu percebo? A gente nota que nesses países, né? Eles fazem aqueles encontros da Eco, né? Põe um monte de nome bonito, aí vai todo mundo lá. Rapaz, temos que prestar atenção no meio ambiente. Parece aquele fiel que vai para a igreja quando está devendo, quando pecou, né? Aí quando sai da igreja, aí já para no primeiro boteco, já fica doidão de cachaça, né? Mais ou menos isso. Quer dizer, os caras voltam para casa e não fazem nada, né? É isso que eu não entendo. Doutor Maurício, a política, né? A política. Né? Então, como é que a gente tem que pôr a menos política num assunto tão importante quanto esse, doutor Maurício? Pois é, Santiago, eu penso que nós temos que eleger melhor os nossos dirigentes, né? E seguir o exemplo de determinadas organizações, sociedade civil organizada. Por exemplo, quem não lembra do deserto do Saara, né? Se não fosse pela sociedade organizada lá na África, certamente a tua notícia de hoje traria que lá seria o ponto mais quente do planeta, em razão do que nós sabemos do deserto do Saara, que nem sempre foi deserto. Pois bem, Santiago e amigos da mesa,
Lá existe a Muralha Verde, a organização civil, a sociedade civil organizada, algumas religiosas, inclusive, uma delas, por coincidência, a Sukhya Mahikari, aquela que eu frequento, e por isso eu conheço da matéria, porque venho estudando, e aqui no Brasil tem atividades desse tipo, desta natureza. Enfim, se organizou de tal modo que conseguiram fazer um cinturão verde, uma floresta verde de cabo a rabo, contornando o deserto do Saara, e já diminuiu a temperatura daquele local, está mudando o cenário da África naquele ponto geográfico. Então, o que acontece? É um fato, há 40, 50 anos atrás, as autoridades constituídas têm trazido a notícia de que a temperatura do mundo aumentou e que ia ter degelo da calota polar, e, enfim, ia ficar calor, e está acontecendo hoje, é um fato. Né? Então, se a população, o ser humano, deu causa a esse aquecimento, se uma determinada sociedade organizada como essa lá na África conseguiu desfazer esse movimento de aquecimento, pelo menos ali no seu pedaço ali da África, porque toda a sociedade organizada, todo mundo, enquanto uma sociedade organizada, não poderia fazê-lo, né? Então, eu penso que nós aqui, enquanto os dirigentes não comungam desse entendimento, não praticam esse entendimento, nós, enquanto sociedade organizada, deveríamos fazer a nossa parte, né? E trazer para o Brasil, para o Canadá, um movimento dessa natureza e fazer a nossa parte até que convença os nossos dirigentes a seguir um exemplo dessa natureza. Aqui, veja bem, está mudando o mundo, está mudando a África. Então, eu comungo com o entendimento do Fábio, é um fato, e nossos dirigentes precisam mudar, mas enquanto não vier da gente, nossa prática, depois exigir que aquele dirigente também o faça, não vai mudar o mundo, vai continuar aquecendo e muita gente vai continuar passando mal e até perdendo vida, Santiago. Ô, Leandro, o seu banco, a Crocs, ele é um banco ecológico, né? Quer queira ou não, é a internet, não é isso? Então já começou bem, né, Leandro? Não é que todo banco digital ele é ecológico. Toda a internet, todo o recurso digital necessita de energia. Energia causa um certo desgaste ambiental também. O nosso teve a preocupação de tratar de fontes limpas, de fontes renováveis. Então, os nossos servidores, eles trabalham dentro da política mundial de baixo consumo de energia, as nossas redes e materiais de divulgação são 100% recicláveis. Então, é um carinho e uma preocupação que o projeto teve. Em cima do assunto do calor do Canadá, eu vou te dizer que o Dr. Maurício está muito certo, e aqui no Brasil, a gente precisa ir tão longe. O setor de piscicultura e o setor de celulose são dois setores que dão aula para qualquer outro segmento que queira trabalhar em conjunto com o meio ambiente. O setor de celulose, hoje no Brasil, é o maior produtor de celulose, de fazendas de celulose, de papel, um dos maiores exportadores. E ele tem no Brasil inteiro, eu tive a chance de visitar quase todas as fábricas existentes de celulose no Brasil. E ele tem em regiões extremamente afastadas. Para você ter uma ideia, no meio do rio Amazonas tem uma região chamada Jari. Você demora 2 dias de barco para chegar nessa usina. E lá se fabrica celulose. Mas está desmatando? Não, pelo contrário. A preocupação deles de ter um plantio consciente, reciclável, escalonável, quer dizer, cada época eles retiram um grupo de árvores e replantam outro grupo de árvores, e transforma tudo isso em riqueza, porque é uma das poucas cadeias que nós temos no Brasil que ela faz de A a Z. Ela faz a plantação, que é o insumo, que é a matéria-prima,
ela faz a transformação, que é a celulose, é a transformação da madeira bruta em chips de madeira para queima, é a transformação da celulose em sulfite, em craft, em papel para todo tipo de aplicação. Então, hoje no Brasil, falar que a gente está um pouco atrás, não, pelo contrário, a gente deveria ser exemplo para o mundo nesse aspecto, porque hoje alguns setores investiram pesado na sua questão ambiental, investiram pesado na questão de conviver com o meio ambiente e deste meio ambiente trazer o resultado financeiro. Então, serve como de exemplo. As indústrias de piscicultura e de celulose, elas fazem isso e mudam gritantemente a região onde ela está. E mudam para melhor, e não para pior. Tá certo. Santiago, só uma parte importante, isso que o Leandro falou é importante, porque apesar de ainda termos problema no que diz respeito ao meio ambiente, de fato nós já evoluímos muito, né? Muito durante essas décadas, as últimas décadas, porque é uma questão de conscientização. Então, de tanto a gente pega, sei lá, 30 anos atrás, não tinha conscientização nenhuma no que se diz respeito ao meio ambiente. Isso vem numa evolução, apesar de ainda termos problemas, evoluiu muito, e é o que o Leandro falou, muitos exemplos aí de que hoje existe uma conscientização do meio ambiente muito maior do que era antigamente, né? Muito maior. Então é importante também pontuar isso, né? Essa conscientização ela é contagiante. Aqui no Brasil, né, além da Marricari, existe uma instituição, uma fábrica de pinga, quem diria, né? Uma fábrica de pinga chamada Sem Aço. Aquele pássaro que a gente chama de sem aço aqui, lá é Sem Açu, né? Uhum. E eles são mundialmente premiados pela qualidade da pinga e tudo mais. E os dirigentes daquela fábrica compraram um determinado pedaço de área, absolutamente degradado pelo plantio reiterado de cana-de-açúcar, de uma série de questões, e que a temperatura era elevadíssima, e replantaram, fizeram lá toda uma reorganização ambiental para poder produzir também com qualidade, com respeito ao meio ambiente, e, pasme-se, se tornou uma das empresas mais premiadas do Brasil a título de pinga, ganhando de Minas Gerais, que também tinha essa fama, e conseguiu diminuir 3 graus da temperatura daquela região, Santiago. Vale a pena entrar nesse site e verificar essa pinga, que, aliás, é muito maravilhosa, muito gostosa, e é um exemplo de inúmeras outras, como trouxe o Fábio e o próprio Leandro. Só para fechar esse assunto, Santiago. Eu não experimentei a pinga, eu não sei se é gostosa. É gostosa, é gostosa. Fala, Leandrão. Só para encerrar esse assunto, o mundo inteiro necessita de uma revisão das suas práticas ambientais. Mas o mundo fala de meio ambiente e um dos poucos países do mundo que vivencia o meio ambiente na prática é o Brasil. Isso, assim, em todos os segmentos. Tem muito projeto, tem muita coisa que a gente pouco conhece no dia a dia, mas que é de tecnologia brasileira, muitas vezes desenvolvida fora do país. Inclusive na última Copa do Mundo, o Brasil foi a Copa do Brasil, né? O Brasil foi elogiadíssimo, justamente por isso, né? Pela sua postura e a sua cultura ecológica, né? Que é uma coisa que hoje já vem da escola, né? Você vê como a educação tem que fazer parte, não tem jeito. Hoje você vê uma criança falando, mamãe, não joga na rua, tem que ser no lixo, né? Você vê como é incrível isso aí. E uma coisa que é mais incrível, né? A minha esposa já faz isso desde que eu a conheço, mais de 30 anos. Ela sempre separou o lixo limpo, né? É uma coisa dela, mesmo quando não tinha os caminhões do lixo limpo. Então, quer dizer, e você vê que hoje, cada vez mais, os volumes estão crescendo, as pessoas estão se conscientizando, né? Isso é muito importante. É bacana isso tudo, né, Fabinho? As novas gerações, Santiago, não admitem você jogar um papel na rua, não admitem. Ainda bem. É isso que você está falando. Essas últimas gerações já têm uma consciência de meio ambiente muito maior. Mas eu queria pontuar o que o Dr. Maurício falou, que é importante sobre a sociedade organizada, o terceiro setor. Eu participo já de clube de Rotary já há 16 anos, e uma das áreas de enfoque do Rotary, que é uma organização mundial, é justamente o meio ambiente.
Então, essa preocupação já vem de algum tempo, né? E agora ela passa a ser uma das 7 áreas de enfoque para projetos mundiais, né? Então, a conscientização é cada vez maior e a participação do terceiro setor é, de fato, como o doutor Maurício falou, é muito importante, porque se ficar esperando só do poder público, nós vamos ficar a ver navios aí. Você já pensou, Santiago, Fábio e Leandro, se nós, a exemplo do que aconteceu lá na África, ao invés de fazermos um cinturão ligando a Mata Atlântica à Amazônica, nós fizéssemos um círculo Mata Atlântica pelo litoral da Amazônia, pelo litoral até a Amazônia lá no sul do país, e fizessem sim um círculo e não dando a volta no país, né? Seria lindo, né? Estamos lançando a ideia, né, do programa aí, Santiago. Vamos vender essa ideia. Boa ideia, isso aí. Dessas ideias sempre tem alguém assistindo que pode pôr em prática, né? Isso que é bacana. Eu penso que é mais fácil. O litoral já tem aí a nossa Mata Atlântica parcialmente preservada. Se a gente conseguir replantá-la até lá a ponta, até a Amazônia e vice-versa, eu acho que dá certo, hein, Santiago? Vamos lá. Com certeza, concordo. O verde é sempre muito bem-vindo, né? Nas matas, é sempre muito gostoso. Bom, vamos fazer o seguinte, 30 segundos para a gente tomar um gole d'água. Já vamos trazer aqui uma notícia aqui da Baixada Santista. Barreiras de concreto na entrada da favela da Nova Mirim, na Praia Grande. Foi colocada sexta-feira, porque o pessoal tá estão com sarna, né? O pessoal tá com sarna lá. Aí o que acontece? Em vez de resolver o problema, quiseram isolar o bairro, rapaz. Quer dizer, uma comunidade, uma favela. Aí colocaram lá aqueles concretão nas entradas e saídas. Bom, já eu conto a história e a gente vai debater essa notícia rapidinho aqui no nosso Cidades em Debate. Você tem um sonho? E gostaria de realizá-lo ou acha impossível? E você já fez um planejamento para que ele ocorra? E se eu te dissesse que tudo que você precisa é dar um passo na direção certa? É verdade que não podemos impedir que imprevistos ocorram, mas podemos garantir que eles tenham impactos menores na sua vida. Deixe que nós cuidamos de você. Bom, e lembrando que o nosso Cidades em Debate de segunda a sexta-feira aqui na TV Unisantos, canal 40.1, canal 12 da NET. Tá aqui as nossas redes sociais, tem no YouTube, no Instagram, no Facebook. O legal no Facebook é que a gente sempre antecipa um tema, né, que a gente vai estar debatendo, aquele que a gente acha que vai ser mais polêmico, e o pessoal tem curtido bastante. Então curta, compartilhe, vá lá no Facebook, Cidades em Debate, também no Instagram e no YouTube. Tem o nosso WhatsApp, é o 996031485, para você dar aquele feedback pra gente aqui de como é que você está vendo o programa, tá gostando, tem alguma crítica, sugestão, fique à vontade, porque esse programa é feito para você, tá certo? Bom, vamos trazer essa notícia aqui que chamou muita atenção e aconteceu na sexta-feira passada. A Prefeitura de Praia Grande instalou barreiras de concreto na entrada da favela Nova Mirim, atingida por um surto de escabiose, conhecida como sarna humana. Moradores ficaram assustados e temiam estarem sendo isolados em função da doença. Segundo a reportagem do portal UOL, o bloqueio impedia a passagem de qualquer tipo de veículo, até mesmo ambulância e viaturas do Corpo de Bombeiros. Os obstáculos de concreto contêm avisos vermelhos informando que aquela área está numa região de proteção ambiental. No sábado, ou seja, no dia seguinte, a própria prefeitura, depois de ter polemizado todo esse assunto, né, retirou as barreiras, deixando um pedido de desculpas, dizendo que foi um erro dos funcionários. Doutor Maurício Baltazar, você acredita que tenha sido um erro da prefeitura? Um erro, não da prefeitura, mas um erro de julgamento, né, dos prepostos da prefeitura, que acharam que praticar a discriminação e desobedecer ou desrespeitar o direito constitucional de ir e vir, o direito de igualdade dessa parte da população de Praia Grande fosse razoável para quem sabe combater uma praga que é natural ou que deveria ser combatida de outra maneira. Eu penso que foi uma infelicidade de fato, mas não foi um erro
da forma proposta pela municipalidade. Foi um erro de julgamento mesmo. Aquela pessoa que tinha um poder de analisar, talvez o secretário aí da saúde do município, errou em determinar uma reserva de mercado, digamos assim, uma reserva de doentes, e não tratar da doença como deveria ser feita, de forma organizada, combatendo, enfim. Penso que é um ato discriminatório, sim, um ato inconstitucional do direito de ir e vir daquela parte da população, que merece, inclusive, um reparo, né? Porque aquela parte da população vai ser discriminada, porque a prefeitura deveria tratá-la com, né, atenção, saúde pública e tudo mais, não o tratou e ainda jogou o nome desta comunidade na lama. Quem é os outros cidadãos dos outros bairros que, por uma razão ou outra, por exemplo, a entrega de produtos, vai querer entregar, vai querer fornecer, vai querer prestar algum tipo de serviço lá? Não vai. Vão discriminar como a própria prefeitura fez. Um exemplo negativo que deve ser combatido, inclusive, pela justiça, reparando o dano daquela comunidade lá, viu, Santiago? Hein, Leandro, ainda bem que a prefeitura voltou atrás, né? Porque se não voltasse atrás, eu imagino aqui como seria, né? A gente já está no outro patamar de maldade, no caso. Decisões precipitadas por pessoas não qualificadas. Porque você não pode isolar, como o doutor Maurício bem mencionou, o direito de ir e vir, mas principalmente você criou um grupo que está marcado. Um grupo que, direto ou indiretamente, vai ter alguma maldade contra essas pessoas. Uma tentativa de emprego, por exemplo, alguém que esteja participando e que seja desse bairro. A discriminação que vai ser, será que está, será que não está? E não se pode fazer nenhum tipo de discriminação. Infelizmente, temos ainda pessoas com poderes sem saber exatamente o que fazer com eles e como usá-lo. Hein, Fabinho, a gente notando assim esse ato, né? A pessoa que mora dentro de uma comunidade, ela já se sente assim meio excluída, né? Essa que é a realidade, porque não tem as condições que normalmente uma pessoa tem, tá ali jogada. Aí vem, põe barras de concreto para, quer dizer, simplesmente isolar, aí a pessoa pensa o quê? Que está fazendo número aqui, é isso? O microfone, Fabinho. Eu vejo como uma atitude absolutamente discriminatória, equivocada, e que, de fato, merece algum reparo, sem dúvida nenhuma. E perceba ainda, Santiago, que, ao invés do poder público, da prefeitura, dar uma atenção para aquela comunidade que é mais vulnerável, para que não aconteça esse tipo de situação, além dela ser omissa nesse ponto, o que ela faz? Quando tem o problema, ela quer isolar e quer tapar o sol com a peneira. Quer dizer, colocando barreira de concreto, é o que o Leandro falou, causando discriminação, enfim, uma série de situações para essa população dessa comunidade discriminatória. Então, quer dizer, o poder público tinha que estar investindo em melhorias nos bairros, em todos os bairros, inclusive nos mais vulneráveis, né? Mas a gente sabe que bairro afastado não aparece, na eleição ele vai arrumar o Jardim da Praia ao invés de ir nas comunidades, né, mais afastadas, com mais problemas, né? E aí é isso que acontece. Aí, na hora que o problema surge, alguém vai lá, algum gênio vai lá e fala, olha, põe algumas barreiras lá e vamos resolver o problema dessa forma. Aí pegou muito mal essa situação e foram lá rapidinho, inventaram, dizendo que foi uma falha em algum setor, enfim. Mas é lamentável uma situação dessa que a gente viu, né? Muito lamentável, de fato. Agora, cá entre nós, a gente já vê que não é a primeira vez que, no caso, a prefeita da Praia Grande, que é o primeiro mandato dela, né? Ela é nova na política, assim, de gestão, mas são erros infantis, né? Porque, por exemplo, a sarna, tá certo que é altamente contagiosa, a gente sabe disso, mas tem cura,
né? E outra, como é que você vai deixar de lado, pôr a sujeira para baixo do tapete? Quer dizer, ia espalhar para a cidade toda. Então tem que ter, né? Tem que ter uma ação, né, no caso. E eu fico imaginando essas atitudes equivocadas da prefeita. Eu espero, né, e torço para que ela se encontre aí, pelo menos ainda esse ano, e traga aí bastante resultados positivos, né? Porque até agora é só tiro no pé, doutor Maurício. Tá complicado a Praia Grande, hein? Muito, né? Ela perdeu uma grande oportunidade de mostrar algum bom serviço para uma comunidade carente, como o Fábio bem exaltou, né? Fazendo um tratamento diferenciado, trazendo lá profissionais da área da saúde para fazer aquilo que é necessário, não só para aquela comunidade, para evitar também o contágio para a população, enfim, como um todo. Perdeu uma grande oportunidade. E se somar esse erro, aqueles lá de isenção, de IPTU para determinadas instituições particulares e outros erros de administração muito grave praticado por ela, certamente ela vai contabilizar prejuízo nas próximas eleições e, quem sabe, ainda responder por esses erros, né? Porque é um ato discriminatório. E como o Leandro bem lançou, né, a população vai ser vítima de ato discriminatório. É necessário. Você contrataria alguém nessas condições, vindo daquele bairro hoje? Não sei, Santiago, é difícil, diante da circunstância, de tudo que foi lançado. Então, em tese, essa população também mereceria um reparo judicial pela prática desse ato desastroso da municipalidade. Então, assim, eu penso que a prefeita precisa se reavaliar, quem sabe mudar aí seus pares, seus prepostos, para evitar erros tão gritantes como esse que nós estamos discutindo aqui. Porque falando em erro gritante, aconteceu um episódio que há 1 ou 2 semanas atrás do Hospital Irmã Dulce, né? Onde, isso aí repercutiu também não só na Praia Grande como na Baixada e no Brasil todo, né? Aquela senhora, né, do útero, é isso? Não, isso aí é uma outra história, né? Eu estou falando da questão da Covid, quer dizer, são várias histórias, né, doutor? Eu estou falando da situação da Covid, da pessoa ser internada e o médico olhar para a enfermeira olhar para o médico e falar, vamos dar o quê? Não tem nem remédio, não tinha nem o mínimo do mínimo, né? Então, quer dizer, a gente está falando de uma prefeitura que é da situação em questão do Estado. Ela pode ter uma mão do Estado diretamente ali, né? Como é a Prefeitura de Santos, que a gente sabe que está indo bem, a gente vê aí que eles estão conseguindo controlar esse quadro de Covid, aquela coisa toda, e Praia Grande já não. Muitas pessoas da própria Praia Grande estão preferindo vir para Santos, preferindo não, estão tendo que vir para Santos porque não tem remédio no Irmã Dulce. Então, quer dizer, teve uma intervenção, o Ministério Público entrou na jogada, quer dizer, agora fica mais essa, né? Quer dizer, em questão de uma semana, toda semana tem uma. Aí teve a questão dos funcionários dos quiosques, teve a questão do pessoal do sindicato. Quer dizer, se eu vou começar a acumular tudo aqui, é uma por semana, né? Então, realmente é o que o doutor Maurício falou, tem que rever os pares aí, tá mal assessorado. Isso aí é notório, né, Leandro? E não é só a questão dos pares. Vamos entender assim, um pedido de desculpa 24 horas depois, é muita falta de respeito e de preparo. E aí, assim, de preparo de todos. Pode ter um secretário bom, pode ter... Assim, é um erro tão grande que tem que parar a prefeitura, se reunir os secretários junto com a prefeita e ver qual é a melhor ação. Não é uma coisa isolada, isso aí é da saúde se vire com a prefeita. Porque se torna um empurra, e principalmente de uma cidade, como que eu vou dizer? A Baixada Santista como um todo, ela sempre tem uma cidade com alguns zeladores ruins, que não cuidam tão bem das suas cidades. E Praia Grande, ela, nos últimos 30 anos, ela se transformou hoje na número 2 da Baixada Santista. E com essa transformação, o parâmetro, a régua da população é muito alta. Quando você cria uma régua muito alta de parâmetros de performance e vê isso acontecer, causa muita estranheza e ser tão sequencial. Então, uma reformulação do secretariado é importante, sim, e uma reparação junto ao bairro é fundamental, porque você não consegue
de uma maneira clara, eficiente e lícita, fazer uma transformação numa região, fazendo como eles fizeram. Era muito mais fácil levar uma equipe especializada e essa equipe ficar lá dentro desse bairro fazendo um tratamento do que simplesmente fechar as portas e falar aqui ninguém entra, ninguém sai. Isso aí é uma barbárie. Infelizmente, a gente, sendo da Baixada Santista, hoje eu não morando, mas tendo meus familiares aí, acaba nos envergonhando nacionalmente. Tá certo. Mais alguma coisa, Fabinho? Não, é isso. Politicamente foi um erro crasso, né? Um despreparo. Mas que um despreparo e tomara que não aconteça novamente. É o que o Leandro falou, tinham que ter ido lá e, além de ter orientar aquela população de como, porque eu estava lendo também, é uma doença que não é difícil de ser curada, é com sabonete, com algumas loções. Então, é uma orientação simples para essa população que não tem a informação. E por ser uma população vulnerável, com muita aglomeração de pessoas, essa doença ela é propícia, né? Mas tomara que não aconteça mais, né? Tomara que não aconteça mais, que sirva de aprendizado lá para a Prefeitura da Praia Grande. Tá certo. Ô, Leandrão, eu queria pegar esses 2 últimos minutos aqui para você falar para a gente sobre essa novidade aí, que é o Acrox Bank. Né, o Leandro, ele já participa com a gente desde o começo do programa, né? E agora ele é o cofundador do Acrox Bank. O que é o Acrox Bank? Fala pro pessoal que tá ouvindo e pra gente também, né? O Acrox Bank é um banco digital, como todos os bancos, com um propósito diferente. Nós queremos ser o primeiro banco no Brasil que é colaborativo e que vai tratar o banco de uma maneira diferente. O banco digital ele veio para quebrar muitos paradigmas dos bancos físicos e nós estamos tentando trazer uma evolução nesta questão dos bancos digitais. Hoje, o Acrox ele vai ter conta corrente, como todos os bancos, Pix, TED, boletos, com as nossas taxas mais atrativas. A gente está entrando de uma maneira mais agressiva. Só que o grande diferencial hoje da Acrox é trazer exatamente soluções não bancárias para um período qual o investidor, o mercado, o empresário, o lojista passa por tanta dificuldade. Então, nós trouxemos 3 soluções não bancárias para que os nossos correntistas possam estar utilizando. Uma delas é o BPO. BPO é a terceirização do departamento contábil, fiscal, financeiro e a folha de pagamento, trazendo uma maior flexibilidade e assertividade nos processos, trazendo economia no processo, deixando o processo mais limpo. Nós trouxemos também a questão do BI, que é o Business Intelligence, que é como as multinacionais enxergam hoje cada movimentação, o detalhe, o relatório analítico, os indicadores de performance de cada área, e a gente está trazendo isso de uma maneira muito mais simples para que todos os empresários consigam enxergar da mesma forma que um presidente de uma multinacional enxerga a sua gestão. E um que a gente chama como um grande diferencial é a recuperação de créditos tributáveis monofásicos, que são créditos que, em grande massa, tanto empresas do Simples Nacional como empresas de regime de lucro real possuem. E, infelizmente, não existe uma barreira na gestão tributária. E ela faz essa duplicidade de pagamento com uma certa frequência. E aí, por processos administrativos, a gente consegue recuperar quando se tem crédito a ser recuperado, trazendo fluxo e ampliando o fôlego financeiro da empresa. Então, são alguns caminhos que o Acrox trouxe, utilizando as ferramentas de uma instituição financeira, de um banco, para a utilização da grande massa do empresariado, do lojista, do comerciante que nos ouve. Beleza, Leandrão. Obrigado aí. Sucesso para você, é o que a gente deseja. E obrigado pela sua presença no nosso programa também.
Um abração aqui pro doutor Maurício Baltazar, advogado e comentarista. Um abraço, doutor. E o nosso querido doutor Fábio Varga também. Fabinho, que venham muitas outras vezes aqui no nosso programa também. Seja muito bem-vindo, tá certo? E também o nosso muito obrigado a você que está nos assistindo. Nosso programa Cidades em Debate volta amanhã, à 13h aqui na TV Unisantos. Estamos com Deus e até lá. Fui! Você tem um sonho? E gostaria de realizá-lo ou acha impossível? E você já fez um planejamento para que ele ocorra? E se eu te dissesse que tudo o que você precisa é dar um passo na direção certa? É verdade que não podemos impedir que imprevistos ocorram, mas podemos garantir que eles tenham impactos menores na sua vida. Deixe que nós cuidamos de você.